Pois é, o cara foi na loja e o vendedor acabou com o aparelho dele. Então, eu tô aqui hoje para contar uma historinha triste para vocês, mas que sirva de alerta, tá? Eu tenho um cliente que comprou um notebook positivo da série XC. Esse notebook, essa série de notebook da Positivo, ele tem alimentação 5 volts e não 19, 18, 20 volts como a grande maioria dos aparelhos, tá? Só que assim, ó, ele perdeu o carregador. Perdeu o carregador, foi em uma loja e chegou lá. Ah, você tem um carregador para esse notebook aqui? O vendedor, muito atencioso, diz, olha, desse aí igualzinho eu acho que não, mas eu tenho aqui um carregador universal. Aqui você troca todas as voltagens, você troca as ponteirinhas, e assim você... Igual esse que eu estou colocando aí na tela, tá? Ó, troca todas as voltagens e tem as ponteirinhas que você vai trocando. Muito atencioso, abriu a embalagem, viu uma ponteirinha que servia no notebook, conectou, ligou na tomada e o aparelho não ligou. Não, leva para casa e deixa a noite toda carregando, que a tua bateria devia estar sem carga nenhuma, deixa a noite toda carregando que amanhã vai estar funcionando. O cliente leigo levou para casa e fez a mesma coisa. Fez o que ele mandou. No outro dia ele veio aqui, ô Jailson, olha aí, meu aparelho não está funcionando. Comprei um carregador novo e não está funcionando. Provavelmente essa historinha não vai servir para um técnico com atenção. Mas se você está assistindo essa aula, isso está servindo, este vídeo, né? Isso está servindo de alerta. Porque tem uma série de notebooks que não é 19 volts, tá? Que utiliza este carregador aqui, ó. Olha aqui. 5 volts, tá? Aqui um carregadorzinho, ó, parecido, mas que não serve, ó, 20 volts. Imagina só, 20 volts. Ó a ponteirinha, ó, de um carregador universal que serviria para este positivo XC, tá? Só a ponteirinha que serviria, tá? Ela encaixa lá, mas o carregador não serve. A grande maioria desses carregadores universais de notebook variam de 12, 14, 15 volts até 24 volts, tá? Você já deve ter ouvido falar que alguém, um conhecido, em sua residência, que de repente era 110 volts, que era 220 volts, perdão, foi lá e ligou um aparelho 110, queimou, né? Recebeu o dobro. O aparelho era 110, você ligou em 220, queimou. Agora imagina um aparelhinho deste, tá? A gente não está falando aqui de, usando o termo técnico, corrente alternada ou corrente contínua, tá? Porque é diferente a tomada e um carregador deste, o que sai aqui na ponta, o 5. Não é a mesma coisa que os 220. Mas, usando como exemplo, são 5 volts. Se você ligasse, por exemplo, este aqui, são 20, são 4 vezes mais no aparelho, tá? Ou até mesmo 15 volts de um carregador universal. São 3 vezes o que o fabricante recomenda para que o equipamento funcione corretamente. Danificou a placa-mãe. Tá? O cliente chegou aqui no outro dia, eu digo, tu ligou mesmo aqui? Liguei, o vendedor ligou, eu deixei a noite toda ligada. Danificou a placa-mãe do aparelho. Tá? Não funcionou mais. Então assim, ó, tem que ter muito cuidado com essa nova série de equipamentos da Positivo, que é alimentada por 5 volts, não tirando a atenção de todos os outros notebooks que você vai ligar, né? Vai ligar um outro carregador, não é só a ponteirinha, encaixou, liga na tomada. Não, não é. Tem que cuidar a voltagem e seria interessante cuidar a amperagem também. Ó, 5 volts, 3 amperes. Deixa eu olhar esse aqui. 20 volts, 2,25 amperes. Tá? O que é amperagem
não usando o termo técnico aqui, porque provavelmente quem está assistindo essa aula, este vídeo, é leigo do assunto, tá? Principalmente para essas pessoas que não estão acostumadas com isto que eu estou fazendo esse vídeo de alerta. A grosso modo, tá? Imagina que a amperagem é a água na torneira da sua casa, tá? Ou no chuveiro da sua casa. Então assim, ó. Se você tem muita água disponível na torneira, mas a torneira está fechada, você não está gastando água, certo? A partir do momento que você abriu a torneira, você começa então a consumir água, tá? A amperagem é mais ou menos assim. Então, se você tem um equipamento que é 5 volts 3 amperes, quer dizer que ele pode consumir até 3 amperes. Se você colocar neste aparelho, que é 5 volts 3 amperes, se você colocar 2 amperes, vai funcionar? Vai funcionar. Só que, se o equipamento foi projetado para consumir 3 amperes, este dispositivo que você ligou de 2 amperes provavelmente vai aquecer e não vai durar muito tempo, tá? Porém, se você tem um equipamento que foi desenvolvido para utilizar 5 volts e 3 amperes, e você coloca lá uma fonte de 5 volts e 4 amperes, não é problema algum. Quer dizer que tem disponível para consumo 4 amperes, mas ele vai utilizar somente 3, ok? Então assim, existem alguns equipamentos, tratando-se de notebook, então, existem alguns equipamentos que foram projetados por uma certa amperagem, mas que você pode usar uma fonte com uma amperagem maior. Vai ter mais amperagem, mais corrente disponível para ele utilizar, certo? Mas isso não é regra para o bom funcionamento de todos os notebooks. Por exemplo, você pode pegar um positivo que precisa de 2.1 ampere e colocar 3.42 ampere. Aí eu já estou usando a amperagem que vem nas fontes mesmo, tá? Usar 3.42 que vai funcionar muito bem. Vai trabalhar com folga, porque ele só usa 2.1 e a fonte é 3.42. Os aparelhos Dell, eles são mais chatinhos, tá? A grande maioria dos equipamentos Dell, eles precisam da amperagem e da voltagem certinho para funcionar, senão ou não carrega a bateria ou dá algum outro inconveniente que você não espera. Então assim, para que tudo fique perfeito, além da ponteirinha, cuida a saída dele, tá? Se é 5 volts, tem que ser 5 volts. Se você não entende do assunto, olha a amperagem também. É 3 amperes? Pega de 3 amperes. 20 volts, 2.75, 2.25, pega de 2.25, caso você não entenda do assunto, ok? Para que não dê problema. Porque pegou com voltagem alta, danifica o equipamento. Pegou com amperagem baixa, danifica o equipamento. Então assim, ó, pega lá, se você não entende, se você é leigo, pega e olha certinho qual a descrição do seu equipamento, para que funciona. Então assim, eu espero ter tirado as dúvidas referente às fontes, tá? Para ligar o notebook. A minha intenção aqui era principalmente o alerta deste positivo que é carregado com 5 volts e não foi a primeira pessoa que eu vi ligando uma fonte muito mais robusta, com uma voltagem muito maior e queimando, danificando o aparelho, tá? Então assim, isso foi mais um alerta, principalmente para os leigos, cuidarem a fonte que vai ligar para carregar o seu notebook, tá? Então assim, se não é inscrito no canal, te inscreve aí. Se tiver alguma dúvida, escreve um comentário e eu vou estar à disposição para ajudar. Valeu, até mais!